Fala pessoal, e aí, estamos aqui para mais um vídeo do AMAP Aqua. E hoje a gente resolveu fazer um vídeo mais dinâmico. Vamos utilizar o AMAP Aqua para tentar responder uma dúvida muito comum para vocês aí, para os estudantes de engenharia civil, arquitetura, para profissionais da construção civil, proprietários de residências que às vezes estão tendo problemas, né? Que é uma dúvida muito comum de qual a altura do reservatório. A gente vai tentar com esse vídeo aqui, né, ajudar os arquitetos na hora de conceber seus projetos, profissionais aí da construção civil a fazer manutenções e adequações para os seus clientes, estudantes e projetistas também de engenharia civil no geral, né? E, claro, vamos utilizar o AMAP Aqua para tentar chegar em algum valor, se é que isso é possível, né? Entendendo o que é que influencia e como influencia cada um desses valores, tudo bem? Então, de forma muito resumida, a gente vai para uma aulinha aqui, ó, muito rápida. A gente tem duas situações. Nós temos uma pressão chamada dinâmica, em termos já utilizando os termos de norma, e uma pressão estática. Essa pressão estática, basicamente, é a popular altura de coluna d'água. É a altura geométrica que aquele reservatório possui em relação ao ponto de utilização. Porém, o que nós precisamos garantir, de acordo com a norma e de acordo com a prática das instalações hidrossanitárias, é uma pressão dinâmica mínima nas peças. E essa pressão dinâmica, basicamente, ela é, aqui, PD de pressão dinâmica, ela é a pressão estática, ou seja, a minha altura de coluna d'água, a altura do meu reservatório, menos a perda de carga, que é a perda de energia devido ao fluxo da água dentro das tubulações, o atrito, o choque, as curvas, as mudanças de direção. Tudo bem? Então esse basicamente é o cálculo que o plugin faz, é o cálculo que a gente precisa fazer para fornecer a pressão adequada. Tudo bem? E normalmente quando a gente se preocupa com essa pressão, nós vamos falar de algumas questões. As vazões de projeto, elas vão influenciar nessa altura do reservatório, nessa altura necessária. Se as vazões forem menores, quanto menor as vazões, menos eu preciso aqui de altura geométrica. Por quê? Porque a perda de carga vai ser menor. Vamos só dar uma recapitulada aqui, né? Abrir aqui a perda de carga. Nós temos aqui a equação de Ferri-Darcy. Então nós temos aqui, ó, número de Reynolds, tal. O F, aqui ó, o F, fator de atrito, não é? Comprimento, V. Então, por quê? O que é que significa? Que a vazão de projeto, ela influencia no valor da perda de carga. Nós já vimos aqui da equação de Darcy, demos uma olhadinha aqui também na equação de Ferri-Ripple, que é uma outra equação utilizada para o cálculo de perda de carga. Nós temos aqui o Q também. Então, quanto maior for essa vazão de projeto, maior vai ser o Jzinho aqui, que é a perda de carga unitária em metro por metro. Outro ponto que influencia é o diâmetro das tubulações. Então, se a gente ver aqui, o diâmetro ele já é inversamente proporcional. Vocês podem dar uma olhada aqui, ó, o diâmetro está dividindo. Então, isso significa que quanto maior for o diâmetro, menor será a perda de carga. Se eu tenho uma tubulação com um diâmetro maior, significa que a água tem mais espaço para fluir. Então, o atrito, o choque dela e a perda de energia dentro da tubulação, consequentemente, vai ser menor. Então, quanto menor os diâmetros, mais aqui a altura do reservatório, mais altura de pressão estática eu vou precisar. Um outro ponto que vai influenciar nessa altura do reservatório é qual a peça mais desfavorável. Se a peça mais desfavorável na sua edificação é um chuveiro, como por exemplo estivermos falando de uma edificação residencial, habitacional, então esse chuveiro está mais alto, então ele está muito mais próximo do reservatório. E a gente vai ver que essa altura vai precisar ser maior. Esses são os três pontos que basicamente influenciam na altura desse reservatório. Agora, a gente pode se perguntar o seguinte: existe uma altura mínima aceitável para esse reservatório? Se a gente, por exemplo, estiver pensando aqui um caso de uma residência, que é um dos casos, o caso mais comum, onde o chuveiro é normalmente a peça mais desfavorável, que é a peça mais alta, ela fica lá 2,10, 2,20. A gente sabe que precisamos de uma pressão dinâmica aqui, ó, mínima de quê? 1 MCA, um padrão básico da norma. Então, se a gente imaginar que vamos desconsiderar aqui a perda de carga, não vamos levar nem em consideração a perda de carga, a gente teria que ter uma altura mínima de 1 metro em relação ao chuveiro.
Esse reservatório ele teria que ter pelo menos 1 metro em relação ao chuveiro para que tivéssemos 1 metro de pressão estática e, teoricamente, 1 metro de coluna de água na utilização das peças. Isso desconsiderando a perda de carga. Então, sabendo que menos de 1 metro não tem nenhuma chance, porque a gente ainda tem que descontar a perda de carga. 1 metro provavelmente não vai dar, então nós sabemos que temos que ter mais de 1 metro. Então, se você pega reservatórios, você é arquiteto, dimensiona, concebe uma edificação que o reservatório está alocado a menos de 1 metro do chuveiro, então já fique ciente de que essas pressões não irão passar e necessariamente a edificação, o projeto vai ter que ser concebido utilizando equipamentos de pressurização. Aqui a gente está analisando para não precisar de pressurização. Então essa altura mínima aqui, para vocês aí arquitetos, profissionais, então menos de 1 metro é impossível. O ideal é que seja mais de 1 metro, no mínimo mais de 1 metro, tudo bem? E uma outra dúvida aqui que eu vejo às vezes o pessoal comentar pouco é se existe uma altura máxima. Sim, pessoal, 40 metros em relação à peça menos desfavorável. Olha, aqui é um detalhe, é 40 metros em relação à peça menos desfavorável. No caso da altura mínima, a gente estava falando da peça mais desfavorável e aqui a gente está falando da peça menos desfavorável. E aqui não é nem menos desfavorável do ponto de vista dinâmico, ela é também a peça que estiver mais baixa na sua edificação. O reservatório não pode estar a mais de 40 metros de altura. Essa já é uma situação bem mais incomum para uma residência, né? Isso aqui não é esperado que aconteça numa residência, isso aqui a gente vai acontecer mais em prédios. Mas por que essa altura máxima? Porque a norma ela vai nos dizer que para pressão estática máxima, eu aqui vou botar pressão estática máxima de 40 MCA. E aqui é pressão estática, nós não vamos considerar as perdas de carga. Então, se o meu reservatório está a mais de 40 metros da peça mais abaixo da minha edificação, ele vai fornecer uma pressão estática maior do que 40 MCA, o que vai impossibilitar o atendimento às condições de normas. Então, fica aí essas duas dicas para os arquitetos. Prevejam uma altura mínima acima de 1 metro, no mínimo acima de 1 metro. Se não, já fiquem cientes de que o proprietário e o projetista vai ter que prever um sistema pressurizado. Então, se o proprietário estiver de acordo, tudo bem, ele vai estar ciente, entendendo as vantagens e as desvantagens. Mas caso você queira pensar num sistema para não funcionar de forma pressurizada, pense aí em mais de 1 metro. A gente vai fazer uns cálculos e ver aí o que seria esse mais de 1 metro, mas com certeza é mais de 1 metro. E uma altura máxima, atentem-se para que vocês também não loquem os reservatórios a mais de 40 metros. Aqui a gente já está falando de projetos maiores, projetos às vezes com previsão de castelo d'água, ou então prédios muito elevados. No caso de prédios às vezes não é possível, né? A própria natureza, a própria altura do prédio vai acabar colocando esse reservatório numa altura de mais de 40 metros, e aí óbvio tem as válvulas redutoras de pressão, isso não é uma questão. Mas também ficando sabendo que a gente não pode estar, se a gente aumentar indefinidamente, assim como se a gente reduz abaixo de 1 metro, a gente vai pressurizar. Se a gente aumenta muito indiscriminadamente esse reservatório, a gente também vai precisar valer de equipamentos mecânicos, de uma instalação mais complexa para garantir essas alturas. Tudo bem? Mas eu estou com um projetinho aqui, ó. O que é que eu fiz, pessoal? Eu peguei uma residência com 2 banheiros, uma suíte, um banheiro social, uma cozinha, uma área de serviço. Muito simples, um padrão aí que você vai ver em projetos habitacionais, de construtoras, edificações populares, aí a grande massa de construções no nosso país, né? Então eu vou abrir aqui o térreo e eu vou fazer um corte para a gente dar uma olhadinha aqui em como é que está a altura do reservatório em relação aos chuveiros, tudo bem? Por quê? Porque o chuveiro é a peça mais desfavorável. Então a gente tem aqui ó, o chuveiro. Se eu selecionar aqui ó, chuveiro elétrico, eu vou até ativar aqui ó, geometria 3D. Pronto, ativei aqui o chuveiro e a gente está vendo o corte do reservatório e o chuveiro. Eu vou pegar a cota aqui ó, bem do eixo do chuveiro, do ponto onde a água sai até o fundo do reservatório. E nós temos aqui ó, 137 centímetros, que tem centímetros. Temos aí 1,37 m. Bom, aqui naturalmente a gente não tem preocupação com altura máxima. A nossa preocupação aqui realmente é com a altura mínima. Então nós temos aqui quase 1,40 m, quase 1,40 m. E eu vou calcular rapidamente aqui com o plugin, vou iniciar
para a gente ver se esse 1,40 m aí ele vai ser suficiente. Vou iniciar um novo projeto aqui. A altura do reservatório. Tá aqui Lucas Lima, rede pública, água fria, indireto. Tcharam. Vou direto aqui para as verificações hidráulicas. Ó. Vou selecionar esse chuveirinho aqui, ó. Nossa, deu 0,97. Deu muito perto de passar, né? Como vocês podem ver. Nós temos aqui um segundo chuveiro. Esse segundo chuveiro, ele está na mesma altura. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Vou calcular rapidamente. Ele deu 0,89. Ele deu até menos. Ele deu menos do que o outro. Então, lembrando lá das nossas pressões mínimas de 1 MCA, qual foi a altura do reservatório? Nós projetamos aqui, veio da arquitetura, um reservatório de 1,37 m em relação ao chuveiro. Tudo bem? Eu vou em relação ao chuveiro, beleza? Nós temos aqui ó, a laje em relação ao fundo da laje, ó, temos aqui o nível da laje, eu vou cotar aqui também, ele está com 50 centímetros, 52 centímetros em relação à laje de cobertura, beleza? Que o pessoal às vezes pega essa referência também, então ele está em meio metro acima da laje de cobertura. E vejam, calculamos aqui ó, com o plugin e vimos que bom, não foi possível, não passou. Esse 1,40 m em relação aos chuveiros, 52 centímetros em relação à laje de cobertura não foi suficiente. Nós ficamos aqui muito perto de passar, ficou faltando 0,11 MCA. Então se eu aumentar aqui ó, 11 centímetros, eu vou aumentar aqui, ó, tô com 50 centímetros, eu vou aumentar para 65. Opa, vou só desconectar aqui, né? Eu vou elevar aqui 15 centímetros o nosso reservatório. Então a gente passou aqui para 67, como vocês puderam ver, em relação a pronto, já religuei aqui. Nós passamos agora para 1,52 m em relação ao chuveiro e 67 centímetros em relação à laje de cobertura. Vamos recalcular aqui novamente. Bom, agora já fomos para 1,11 m. Eu tinha aumentado 15 centímetros, lembra? Então aqui nós estamos com 0,89 e passamos para 1,4, aumentando aí exatamente 0,15 MCA de pressão e consequentemente passando. Veja, nós ficamos aqui muito perto, aqui com 1,04 MCA, sendo que o mínimo é 1,00. E nós precisamos aí de 67 centímetros acima da cobertura e 1,5 m acima do chuveiro. Tudo bem? Então, vamos dar agora a analisar um pouco mais profundamente. Não saiam ainda, não fechem o vídeo de pronto, 1,5 m acima do chuveiro, se eu botar aí 1 m acima da laje vai estar ok. Calma, vamos analisar, né, pessoal? Isso aqui é uma casa pequena, mas é uma casa com 2 banheiros, uma cozinha, uma área de serviço. Uma edificação bem comum aí para você ter como referência nos seus projetos aí dos seus serviços, como arquiteto, como profissional de construção civil. Qual foi o padrão que eu utilizei? Nós estamos saindo do reservatório com tubulação de 40 milímetros, derivando para 32 nas colunas e aí nos ramais nós vamos com tubulações de 25. Esse projeto eu não utilizei tubulações de 20 milímetros, nós não utilizamos aqui mais nos nossos projetos, achamos que é um diâmetro muito reduzido, como vocês lembram lá, quanto menor o diâmetro, maior a perda de carga, nós achamos que é um diâmetro muito reduzido e o preço para as tubulações de 25 milímetros quase não tem diferença, então nós já não utilizamos nos nossos projetos, utilizamos como mínimo tubulações de 25, então também já é uma dica aí para vocês. E outra coisa é que você poderia utilizar aqui, ó, 50 milímetros na saída do reservatório, é uma possibilidade também. Eu vou simular aqui na estante, mas para esse projeto nós tentamos utilizar o mínimo. Então, como é uma casa pequena, achamos que é possível utilizar essa tubulação de 40 milímetros e chegar a esses valores aqui de aproximadamente 1,5 m acima do chuveiro. E o que é que eu digo 1,5 m acima do chuveiro? Por quê? Porque essa altura da laje aqui ela pode variar. Você pode fazer essa laje 15 centímetros mais acima, mas veja, a altura do chuveiro aqui ele vai ser fixo. Se eu fizer essa laje, mesmo que eu faça essa laje aqui em cima, 20, 30 centímetros mais acima, a altura do meu reservatório ela pode se manter nesse 1,5 m em relação ao chuveiro. Então eu acho que essa altura em relação à laje aqui de cobertura ela é um pouco relativa, mas em relação ao chuveiro ela é caceteira.
porque essa é mais constante, né? A não ser que você mude o chuveiro, mas o chuveiro é muito difícil de mudar, né? Ele normalmente vai estar ali 2,10, 2,20, 2 metros, ele vai estar nessa ordem de grandeza aí. Então, pessoal, como dica aí, ó, para uma edificação simples dessa, com 2 banheiros, uma cozinha, uma área de serviço, pelo menos 1,5 m acima do chuveiro. Menos do que isso vai ficar muito difícil que a pressão passe nas piores condições de operação do seu reservatório, tudo bem? Quer ganhar uma pressãozinha a mais, ou então, pô, não consegui aquele 1,5 m, pô, só tá dando 1,40 m, 1,45 m, tudo bem, você vem aqui, o que é que você faz? Quais as opções? Aumenta o diâmetro, passa de 40 para 50. Eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou passar aqui essas tubulações de 40 para 50. O editor dá uma acelerada aí, editor. Pronto, voltando pessoal, eu aumentei esse segmento aqui, ó, para 50 milímetros e vamos recalcular. Pô, vemos que já aumentou aqui quase 0,1 MCA, né? Então, por exemplo, eu poderia aqui reduzir para de volta aos 50. Eu vou desconectar aqui só para a gente reduzir. Eu poderia voltar aqui provavelmente para os meus 50 milímetros, meio metro de altura em relação à laje. Pronto, 0,97. Então ficou muito próximo. Então, o que foi que aconteceu? Eu aumentei o diâmetro aqui para 50 milímetros e eu consegui reduzir de volta aqui para quase meio metro. Então, basicamente é isso que eu estou querendo explicar para vocês. 1,5 m para uma edificação simples como essa, com 2 banheiros, com 4 áreas molhadas, é um valor que você começa a conseguir não pressurizar. Então, menos de 1,5 m é muito difícil. Vocês veem que eu estou aqui com 1,40 m em relação ao chuveiro e ainda não está passando aqui. Eu vou ter que botar umas curvas aqui, né? Ganhar um espaço aqui, botar uma curva, tirar uma redução dessa para ver aumentar mais um trecho aqui do diâmetro para passar. Então, como dica pelo menos 1,5 m acima do chuveiro, em relação ao chuveiro. Tubulações de 40 milímetros ou superior, aí não vai adiantar também colocar tubulação de 32 milímetros, tubulação de 40 ou 50 ou superior, mas normalmente vai se utilizar 40 ou 50 milímetros, e aí você vai ficar com a pressão legal atendendo a norma, tudo bem? Então utilizamos o plugin aqui para calcular, recalcular, chegar num valor interessante de altura. Eu vou até botar aqui, né, a dica: altura mínima 1,5 metros em relação ao chuveiro. Lembrando que isso aqui é uma dica para uma casa simples. Se você tiver casas ou edificações com muito mais peças, lembrando, essa vazão vai influenciar na perda de carga e você vai precisar cada vez mais de alturas maiores ou então diâmetros maiores de tubulações, recalques, barriletes ramificados, outras soluções. Mas aqui a ideia realmente foi chegar em um valor para uma edificação simples aí que tire a dúvida de várias pessoas e utilizando o AMAP Aqua, tudo bem? Então até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários.